3 palavras. Apenas 3 palavras separam você de criar uma conexão real com qualquer pessoa. Não estou falando de carisma fabricado, técnicas de persuasão ou frases decoradas de livros de autoajuda. Estou falando de algo muito mais profundo, algo que a maioria das pessoas esqueceu como fazer. Vivemos numa era estranha. Nunca estivemos tão conectados digitalmente e, ao mesmo tempo, tão desconectados emocionalmente. Você já percebeu isso? As conversas viraram trocas mecânicas de informações. Ninguém escuta de verdade. Ninguém vê de verdade. Todo mundo fala, mas poucos são ouvidos. Todo mundo existe, mas poucos são vistos. E no meio disso tudo, há uma solidão silenciosa que corrói por dentro. Aquela sensação de estar rodeado de gente e ainda assim invisível. Agora me responde uma coisa. Quando foi a última vez que alguém realmente parou para te ouvir? Não aquela escuta de cortesia, enquanto a pessoa já formula a resposta na cabeça ou mexe no celular disfarçadamente. Estou falando daquela presença plena, olhos nos olhos, silêncio respeitoso, atenção verdadeira. Raro, não é? E sabe por quê? Porque estamos todos presos numa corrida frenética por validação, por sermos compreendidos, por provarmos que importamos. Só que ninguém está disposto a oferecer isso primeiro. Ninguém quer dar o que todo mundo está desesperado para receber. Resultado? Relacionamentos rasos, parcerias frágeis, pessoas ao redor que nunca realmente confiam em você. E você sente isso. Aquela frustração de não conseguir influenciar, de não conseguir se conectar, de sempre ficar na superfície. Mas hoje isso muda, porque eu vou te ensinar 3 frases que funcionam como pontes psicológicas. Elas validam, acolhem e dignificam o outro. E não, isso não é manipulação. Isso é autenticidade estruturada. É uma forma consciente de expressar empatia verdadeira. Aquela que transforma conversas vazias em vínculos reais. Você não precisa ser carismático, eloquente ou ter dom natural para isso. Você só precisa estar disposto a oferecer o que é mais escasso no mundo hoje: presença verdadeira, escuta consciente e generosidade emocional. Quando você domina isso, você não apenas conquista confiança, você se torna inesquecível. As pessoas se abrem com você, confiam em você, lembram de você, porque você ofereceu algo que ninguém mais oferece: a sensação de serem vistas, apoiadas e importantes. Preste atenção. Isso muda como você se relaciona com todo mundo. Se você aplicar o que vou te ensinar nos próximos minutos, suas conversas nunca mais serão as mesmas. Seus relacionamentos, suas negociações, sua liderança, tudo ganha outra dimensão. Porque conexão real não é luxo, é necessidade humana básica. E quando você aprende a criá-la, você ganha um poder silencioso que poucos possuem. Então fica comigo até o final, porque o que eu vou te mostrar é simples, mas raros praticam. E quem pratica, domina. Vamos ser honestos sobre uma coisa. A maioria das pessoas vive uma solidão silenciosa. Elas acordam, trabalham, conversam, riem, postam nas redes sociais, mas por dentro há um vazio que ninguém vê. Sabe por quê? Porque ninguém está realmente prestando atenção. As pessoas falam, mas não são ouvidas. Existem, mas não são vistas. E o pior, elas nem percebem que estão presas nesse ciclo. Vivemos numa época bizarra. Temos 1000 contatos no celular, mas nenhuma conversa de verdade. Trocamos mensagens o dia inteiro, mas nunca dizemos o que realmente importa. E então vem aquela sensação: por que eu me sinto tão sozinho mesmo rodeado de gente? Porque conexão digital não é conexão emocional. Likes não substituem presença. E emojis não substituem olhos nos olhos. Agora olha o custo disso. Relacionamentos que não saem da superfície. Você conhece a pessoa há anos, mas não conhece de verdade. Parcerias profissionais que desmoronam na primeira dificuldade, porque não havia vínculo real, apenas interesse. Pessoas ao seu redor que nunca realmente confiam em você, porque você nunca ofereceu um espaço seguro para elas se abrirem. E sabe o que é pior? Você sente que não tem influência. Você fala, mas suas palavras não tocam ninguém. Você tenta ajudar, mas parece que ninguém te leva a sério. Você existe, mas é como se fosse transparente. E isso corrói, isso machuca, porque no fundo, todo ser humano quer a mesma coisa: ser visto, ser ouvido, ser importante para alguém. E aí vem o erro fatal. A maioria das pessoas acha que precisa de carisma natural, de eloquência, de técnicas rebuscadas de comunicação para se conectar. Elas correm atrás de cursos de oratória, de programação neurolinguística, de hacks psicológicos para hackear a mente das pessoas. Mas sabe o que acontece? Nada, porque tudo isso é superficial. Tudo isso é teatro. E as pessoas sentem. Elas percebem quando você está tentando impressionar,
manipular ou usar uma técnica decorada. E quando percebem, elas se fecham ainda mais. O problema nunca foi falta de técnica. O problema sempre foi falta de presença verdadeira, falta de escuta consciente, falta de generosidade emocional, falta de alguém disposto a parar, olhar nos olhos e dizer: eu te vejo, eu te ouço, você importa. E é exatamente isso que você vai aprender agora. Não truques, não manipulação, mas palavras que carregam peso real, frases que abrem portas emocionais, porque vem de um lugar verdadeiro. Porque no final das contas, ninguém quer suas palavras bonitas. As pessoas querem sua presença real. Elas querem sentir que você está ali, de corpo e alma, sem pressa, sem julgamento, sem agenda oculta. E quando você oferece isso, quando você realmente oferece isso, tudo muda. As pessoas se abrem, confiam, lembram, porque você se tornou refúgio, não mais um estranho. A primeira frase que muda tudo é simples, mas poderosa. Eu entendo você. 3 palavras. Mas quando você diz isso de verdade, quando você realmente entende, algo acontece. A pessoa respira fundo. As defesas caem. Porque validação emocional é a porta de entrada para qualquer conexão real. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas passa a vida inteira sendo ignorada, minimizada ou julgada. Elas desabafam e ouvem. Relaxa. Todo mundo passa por isso. Elas compartilham uma dor e recebem conselhos não solicitados. Elas abrem o peito e encontram indiferença. Então, quando alguém finalmente diz, eu entendo você, e demonstra que realmente entendeu, é como se uma porta trancada há anos finalmente se abrisse. A pessoa sente, alguém me viu, alguém me ouviu, eu não estou sozinho nisso. Mas atenção, não é sobre decorar a frase, é sobre a intenção por trás dela. Antes de oferecer soluções, antes de dar conselhos, antes de tentar consertar qualquer coisa, você precisa fazer uma coisa: repetir o que a pessoa disse com suas próprias palavras. Mostre que você realmente escutou. Por exemplo, alguém está desabafando sobre a pressão no trabalho. Em vez de dizer, relaxa, isso é normal, você responde, eu entendo, parece que nada do que você faz é suficiente, não é? Olha o que acontece. A pessoa para, te olha diferente, porque pela primeira vez, alguém ouviu de verdade. Alguém capturou a essência da dor dela e devolveu com clareza. E nesse momento, você deixou de ser mais um. Você se tornou refúgio. Quando você valida a dor de alguém, você se torna refúgio, não mais um estranho. Mas tem um porém. E esse porém é crucial. Você precisa ser verdadeiro. Porque a empatia falsa é detectada instantaneamente. Se você diz, eu entendo só para manipular, só para conseguir algo em troca, só para parecer bonzinho, a conexão morre antes de nascer. As pessoas têm um radar emocional muito mais apurado do que você imagina. Elas sentem quando você está presente de verdade e quando está apenas representando. A autenticidade não é técnica, é intenção. Não adianta você decorar frases bonitas se seu coração não está ali. Não adianta você olhar nos olhos da pessoa se sua mente está em outro lugar. As pessoas sentem, sempre sentem. Então aqui vai a regra de ouro. Só diga, eu entendo você, se realmente parou para sentir o que a pessoa está vivendo. Se você não consegue, se você está com pressa, se sua cabeça está em outro lugar, apenas escute em silêncio. Silêncio honesto vale mais que empatia fingida. Imagina a cena. Você está numa conversa importante, mas está atrasado. A pessoa está te contando algo sério, mas você olha para o relógio disfarçadamente. Você diz, eu entendo, mas seu corpo diz o contrário. A pessoa percebe. Ela sempre percebe. E nesse momento, ela se fecha, porque você acabou de confirmar o que ela já suspeitava. Ninguém está realmente presente. Ninguém realmente se importa. E você perdeu a chance de criar algo real. As pessoas não querem suas palavras bonitas. Elas querem sua presença real. E isso me leva à segunda frase poderosa. Eu te apoio. Olha, apoio verdadeiro não é resolver o problema do outro. Não é dar conselhos não solicitados. Não é tentar salvar ninguém. Apoio verdadeiro é estar presente enquanto a pessoa resolve o problema dela. É escutar sem pressa, sem julgamento, sem agenda oculta. É dizer com suas ações, eu estou aqui. Você não está sozinho nisso. Seja lá o que acontecer, eu permaneço. E isso, meu amigo, é raro. Porque a maioria das pessoas só quer aparecer como heroína da história. Elas querem dar a solução brilhante, o conselho salvador, a resposta definitiva. Mas sabe o que a pessoa realmente precisa? De alguém que fique. Pause aqui e pense. Quando foi a última vez que alguém realmente te ouviu? Sem tentar consertar, sem mudar de assunto, sem fazer sobre si mesmo. Quando foi a última vez que alguém disse, eu te apoio, estou aqui, e realmente ficou? Raro, né? Pois é. E agora você entende o poder disso. A ação prática é simples,
mas exige humildade. Pergunte: como posso te ajudar agora? E então faça exatamente o que for pedido, mesmo que seja só ficar em silêncio, porque às vezes a pessoa não quer respostas, ela só quer testemunhas, ela só quer alguém que valide sua dor, que esteja presente na tempestade, que não saia correndo quando as coisas ficam difíceis. Apoio não é salvar ninguém, é mostrar que a pessoa não está sozinha. Imagina a cena: um amigo está em crise, perdeu o emprego, relacionamento acabou, não sabe o que fazer da vida. Você não tem respostas, você não tem soluções mágicas, mas você diz: eu te apoio, estou aqui, e fica. Você não tenta consertar, não muda de assunto para aliviar o desconforto. Não fala de você, você apenas fica presente, firme. E sabe o que acontece? A pessoa sente um alívio que ela nem sabia que precisava, porque pela primeira vez, alguém não está tentando consertar ela. Alguém está apenas aceitando ela como está. E isso vale mais que 1000 conselhos. Isso vale mais que qualquer solução brilhante, porque no fundo, o que todos nós queremos é isso, alguém que fique. Mas para você conseguir fazer isso de verdade, precisa dominar algo que poucos dominam: escuta verdadeira. E escuta verdadeira é rara, porque exige sacrifício. Você precisa pausar seus próprios pensamentos, precisa abrir mão da sua resposta pronta, precisa mergulhar no universo do outro e deixar o seu universo de lado por alguns minutos. E isso dói, porque nós somos viciados em falar, viciados em estar certos, viciados em dar nossa opinião. Mas aqui está o segredo: quem escuta de verdade não está esperando sua vez de falar, está entendendo antes de responder. E essa diferença é tudo, porque as pessoas sentem quando você está escutando para responder e quando você está escutando para entender. A ação prática é simples, mas revolucionária. Quando alguém falar com você, desligue o celular, olhe nos olhos, deixe 3 segundos de silêncio antes de responder. Parece bobagem? Experimenta. Esses 3 segundos fazem milagres, porque eles mostram que você não está com pressa, que você está realmente processando o que foi dito, que você valoriza as palavras da pessoa. Imagina a cena. Numa reunião, alguém expõe uma ideia. Todo mundo já está formulando contra-argumentos antes mesmo da pessoa terminar de falar, menos você. Você escuta até o fim, você reflete por 3 segundos, e então responde com clareza, com respeito, com peso. A pessoa sente a diferença. Ela sente o peso da sua atenção. E você acabou de ganhar algo precioso: respeito. Agora a terceira frase, a mais poderosa de todas: você importa de verdade. Olha, todo ser humano quer saber que sua existência tem peso no mundo, que ele não é substituível, que ele não é esquecível, que alguém, em algum lugar, se importa com sua presença. E quando você diz "você importa" e age como se fosse verdade, você oferece o maior presente que um ser humano pode dar a outro: dignidade. Porque dignidade não é sobre elogios, não é sobre bajulação, é sobre reconhecer o valor intrínseco de alguém, independente de performance, utilidade ou conveniência. É dizer: você é importante porque você é você, não porque você faz, mas porque você é. A ação prática é simples, mas exige atenção. Lembre-se de detalhes. Pergunte sobre algo que a pessoa mencionou semanas atrás. Mostre que ela não é esquecível. Por exemplo, você encontra um colega no corredor. Em vez do automático "tudo bem?", você pergunta: e aquele projeto que você estava ansioso para apresentar, como foi? A pessoa para, fica desconcertada, porque ninguém lembrou. Ninguém além de você. E nesse momento, algo muda. Ela percebe: eu importo para essa pessoa. Eu não sou invisível. E você acabou de criar um vínculo que a maioria nunca cria. Porque as pessoas nunca esquecem quem as fez sentir importantes. Nunca. Mas tem um último detalhe, o mais importante de todos. Tudo isso que eu te ensinei só funciona de verdade se você fizer sem esperar nada em troca. Porque generosidade transacional é business, mas generosidade sem retorno esperado é poder. Quando você valida, apoia e dignifica alguém sem segundas intenções, sem esperar reconhecimento, sem querer nada de volta, você se torna inesquecível. A ação prática é essa: faça algo gentil hoje. Ajude alguém. Elogie com sinceridade. Ouça sem interromper. E não conte pra ninguém. Deixe o gesto morrer ali. Imagina, você ajuda alguém em apuro. A pessoa quer te recompensar. Você recusa sorrindo. Não precisa. Fico feliz em ajudar. A pessoa fica desconcertada. Ninguém faz isso. Ninguém. E você acabou de plantar algo que ela nunca esquecerá. Porque quando você não espera nada, você recebe tudo: confiança, lealdade,
memória. Agora deixa eu te mostrar como isso funciona na prática. Imagina a cena. Você está com um amigo que acabou de perder o emprego. Ele está cabisbaixo, falando rápido, se justificando, tentando provar que não foi culpa dele. As palavras saem atropeladas, cheias de ansiedade. Você poderia fazer o que a maioria faz. Dar um conselho genérico tipo, vai dar tudo certo, ou logo você acha outro emprego melhor. Mas você não faz isso. Você não interrompe, você deixa ele falar. Deixa ele despejar tudo que está guardado. E quando ele termina, você não responde imediatamente. Você deixa 3 segundos de silêncio. Um silêncio que mostra respeito, que mostra que você está processando, que mostra que as palavras dele têm peso. E então, devagar, você diz, eu entendo você. Deve ser exaustivo sentir que nada sai como planejado. Ele para, olha para você. Pela primeira vez na conversa, ele respira fundo, porque alguém finalmente capturou o que ele estava sentindo. Alguém viu. Você continua, sem pressa. Eu te apoio. Seja lá o que você precisar. Estou aqui. E você não oferece soluções. Não tenta consertar. Não fala sobre aquela vaga que você ouviu falar. Você apenas fica presente. Seu amigo assente, ainda processando. Ele não esperava isso. Ele esperava julgamento, conselhos não solicitados. Aquela energia de... Você precisa reagir rápido, mas você ofereceu algo diferente. Você ofereceu presença. E ele sente a diferença. Ele sente que não está sozinho nessa, que não precisa fingir que está bem, que pode ser vulnerável sem ser julgado. E isso, meu amigo, é raro. Isso é poder. Porque você não está tentando salvar ele. Você está mostrando que ele não precisa ser salvo. Ele só precisa ser visto. E então você fecha com a frase mais poderosa. E você importa, cara. De verdade, não por causa do emprego, mas porque você é você. Ele não responde imediatamente, mas os olhos dele dizem tudo. Tem uma luz ali que não tinha antes, uma sensação de dignidade restaurada, porque você acabou de oferecer algo que ninguém mais deu naquele momento difícil. Validação, presença, dignidade. Você não tentou consertar o problema dele, você não minimizou a dor dele, você não fez sobre você, você apenas esteve ali, de corpo e alma, oferecendo as 3 coisas que todo ser humano precisa: ser visto, ser apoiado, ser importante. E ele nunca vai esquecer essa conversa. Nunca. Porque você não foi mais um. Você foi refúgio. Então olha o que aconteceu aqui. Você aprendeu 3 frases simples. Eu entendo você, eu te apoio, você importa de verdade. Mas o poder delas não está nas palavras. Está na intenção. Está na presença. Está na coragem de parar, olhar nos olhos e oferecer o que é mais escasso no mundo hoje: atenção verdadeira, escuta consciente, generosidade emocional, sem esperar nada em troca. Antes de conhecer isso, você provavelmente fazia o que todo mundo faz: conversas automáticas, respostas prontas, aquela sensação de estar sempre na superfície, nunca conseguindo realmente se conectar. Mas agora você tem uma escolha. Você pode continuar vivendo nesse piloto automático emocional, onde ninguém realmente se conecta com ninguém. Ou você pode ser diferente. Você pode ser aquela pessoa rara que as pessoas procuram quando estão vulneráveis. Aquela pessoa que os outros lembram anos depois e dizem: ele realmente me viu, ele realmente se importou. Porque aqui está a verdade que ninguém te conta. O mundo está cheio de gente tentando impressionar, tentando vender, tentando manipular, mas está vazio de gente disposta a apenas estar presente. Vazio de gente que escuta sem pressa. Vazio de gente que valida sem julgar. Vazio de gente que apoia sem tentar salvar. E quando você se torna essa pessoa, quando você domina a arte da presença verdadeira, você não precisa mais perseguir conexão. A conexão vem até você. As pessoas confiam em você naturalmente. Elas se abrem com você. Elas te procuram. Não porque você tem as melhores respostas, mas porque você oferece o espaço mais seguro. E isso, meu amigo, é um superpoder silencioso. Porque influência real não vem de quem fala mais bonito, vem de quem escuta com mais profundidade. Então, repete comigo: eu escolho a presença verdadeira. Eu escolho validar antes de aconselhar. Eu escolho apoiar antes de tentar salvar. Eu escolho fazer o outro se sentir importante, não por interesse, mas porque todo ser humano merece isso. Essa é a virada. Esse é o momento em que você deixa de ser mais um na multidão e se torna inesquecível, porque as pessoas esquecem o que você disse, esquecem o que você fez, mas nunca esquecem como você as fez sentir. E quando você faz alguém se sentir visto, apoiado e importante, de verdade, sem teatro, sem segundas intenções, você planta algo que germina para sempre. Você se torna memória viva. Você se torna refúgio, e isso ninguém tira de você. Então, recapitulando, você aprendeu as 3 frases que criam conexão real. Eu entendo você, eu te apoio, você importa de verdade. Mas mais importante que as palavras,
Você aprendeu a intenção por trás delas. Você entendeu que validação emocional abre portas que técnicas rebuscadas jamais abrem, que apoio verdadeiro não é sobre resolver problemas, mas sobre estar presente enquanto o outro resolve os seus. Que fazer alguém se sentir importante não é bajulação, é dignidade. E você descobriu o segredo que poucos praticam: escuta consciente, presença verdadeira e generosidade sem expectativa de retorno. Isso é o que transforma conversas vazias em vínculos reais. Isso é o que te tira da superfície e te coloca no coração das pessoas. Você não precisa de carisma sobrenatural. Você não precisa de eloquência. Você só precisa estar disposto a oferecer o que todo mundo busca e ninguém oferece: atenção plena, validação honesta e presença que não foge quando as coisas ficam difíceis. Agora vai e pratica, hoje mesmo. Escolhe uma pessoa. Pode ser alguém próximo, pode ser um colega, pode ser até um estranho. E oferece essas 3 coisas: validação, apoio, dignidade. Olha nos olhos, escuta de verdade. Diz: eu entendo você, e realmente entenda. Diz: eu te apoio, e realmente fique. Diz: você importa, e mostre que é verdade. E depois volta aqui e me conta como foi. Comenta aí: eu escolho a presença verdadeira. Porque quando você faz isso, quando você realmente faz isso, você não apenas cria conexão, você transforma vidas, a sua e a do outro. E no final, é isso que fica. Não as palavras bonitas, mas a sensação de ter sido visto, ouvido e importante para alguém. Seja essa pessoa. O mundo precisa de mais gente assim, e você pode ser um deles. Agora.